da luz espiritual, que nos clareou a inteligência a fim de que possas semear um novo destino à distância das sombras. O pensamento é o embrião de toda a lavoura do Espírito, e do Espírito dimana todas as leis e todas as forças que garantem a excelsitude da vida e o equilíbrio dos cosmos. Nossa mente é a matriz dos valores destinados à nossa plantação de dons infáveis para a imortalidade. Toda colheita obedecerá à sementeira, tanto quanto nossas realizações se expressarão onde estivermos segundo o nosso pensamento. Arroja da lâmpada viva da ideia os raios de amor que possam trazer, em teu benefício, o amor que preside os mecanismos do universo. Não espere uma galeria de triunfo entre os homens para emitir força silenciosa a te reajustar o caminho. Toda viagem começa com um passo. Toda caridade encontra início na gentileza. Aprendemos a semear mentalmente, renovando-nos para o supremo bem. Lancemos pensamentos de paz e bondade, compreensão e auxílio. E ao redor de nós mesmos, não limites, porém, só de pensar. Com este momento de paz e de alegria, nós vamos pedir a Jesus que abra o nosso entendimento para o estudo da noite, que sabemos que foi preparado com muito carinho para nós nesta noite, trazido pelo nosso companheiro Doc, que ele receba também de nós a paz necessária para trazer para todos nós toda a compreensão do estudo que ele trouxe, que ele preparou. Então, Senhor Jesus, fortaleça-nos e abre, Senhor, esse entendimento, para que possamos, Senhor, poder levar no mundo lá fora, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entrar neste lar. Agradecemos, Senhor, essa vibração desta hora. E, com alegria, nós recebemos o nosso companheiro Doc, que vai trazer-nos hoje o tema A Jornada da Alma, né? Nós agradecemos desde já a sua presença e a palavra é sua, meu amor. Essa aguinha ali é sua também, viu? Boa noite a todos. Boa noite. A gente agradece a acolhida, o prazer de estar aqui com vocês, encontrando amigos de muito, muito tempo. É sempre muito bom, né? E esse mês, os estudos da casa estão ligados ao tema da regeneração. Hoje, especificamente, o tema A Jornada da Alma. Quando a gente pensa nos dois temas, né, no tema linkado ao outro, são conhecimentos muito profundos e que podem e são interpretados nas religiões, às vezes de forma muito distinta. Se eu pensar, por exemplo, nas religiões que têm como matriz a tradição e a cultura dos povos africanos, o entendimento do progresso, das missões, da forma como o espírito desenvolve a sua melhoria, o seu progresso, vai estar envolvida num conjunto, né, de manifestações, de crenças e de rituais que são próprios daquela cultura. Mas uma coisa é certa, lá também se acredita da necessidade de melhoria de cada criatura como forma de garantir a felicidade futura. Se nós pensarmos nas religiões que têm a referência ao Alcorão, ou os Vedas, ou qualquer outra referência religiosa, né, que busque Deus como Criador
e a melhoria do ser como um processo de crescimento, nós vamos encontrar crenças, formas, práticas, ritos típicos daquele povo, daquela cultura, daquele conjunto de conhecimentos que atende ali especificamente aquele grupo de, às vezes, milhares de pessoas. Se nós pensarmos nas religiões que têm como origem os ensinamentos de Jesus, as religiões cristãs, que são muitas de conhecimento nosso, né? As religiões aqui no Brasil, em especial as expressões maiores da Igreja Católica, mais tradicional religião cristã do mundo, as religiões protestantes, as evangélicas, nós vamos ter também Deus como Criador, o progresso e a felicidade da criatura a partir da sua melhoria, Jesus como marco definitivo, né, como marco principal da virada do nosso crescimento, e mesmo desse grupo, que tem uma origem, né, nos ensinamentos de Jesus em comum, se nós formos olhar a prática, algumas crenças, alguma forma, inclusive, de interpretar os ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar diferenças que são características dos grupos. Então, não tem como nós criarmos um padrão, uma régua única para toda a humanidade, indiferente da sua cultura, da sua origem, das suas tradições, das suas crenças, fica impossível nós pensarmos, para nós, um só caminho. Os caminhos do progresso para os espíritos, para a evolução, eles vão se abrir e vão nos oferecer possibilidades múltiplas de escolha. E o que é muito bom, porque aí a gente não pode usar como desculpa dizer assim, não progredi porque eu tive uma dificuldade enorme de achar o Alcorão para eu estudar. Ou até achei, mas ele está escrito numa língua que eu não entendo, por isso que eu não fiz nada pela minha melhoria. Não. Aqueles que têm o Alcorão como referência, com certeza vai ter também, dentro da sua possibilidade, o alcance daquele manual, que, na verdade, os livros religiosos são um manual de progresso. Quem é evangélico, quem é católico, quem é espírita, vai ter ao seu acesso ali as normas, as práticas, as referências dos ensinamentos morais de Jesus, e por eles a gente vai encontrar sempre meios para o nosso progresso. Mas nós somos espíritas. E a casa espírita e a religião espírita, ela nos oferece um roteiro que se encaixa e que se adequa à nossa jornada evolutiva, a jornada que nós estamos trilhando, buscando a nossa felicidade. Ela é a única, ela é a certa, ela é a definitiva? Nós não podemos afirmar. Mas que ela é a que se encaixa melhor ao nosso perfil, com toda certeza. Porque ela está nos atraindo, ela está nos buscando, ela está nos oferecendo de acordo com as nossas possibilidades e os nossos compromissos, as melhores oportunidades para o nosso progresso. E nós temos que aproveitar. E para aproveitar, é impossível aproveitar alguma coisa que eu não conheça, que eu não busque entender, que eu não busque me aprofundar. Então, é ponto comum também de todos os caminhos religiosos que a melhor forma de trilharmos o nosso crescimento é estudando, é praticando, é vivenciando. A doutrina espírita também tem este princípio para nós. O estudo é fundamental. E aliado a ele, a prática. Então, nós encontramos o Espírito da Verdade lá no Evangelho falando com a gente. Espíritas, amai-vos, este primeiro mandamento. O segundo? Oi? Instruí-vos. Estudai, conhecei, né? Porque muitas vezes a gente fica como aquelas cozinheiras muito experientes
sabendo a receita de cor. Né? Não sei explicar. Minha mãe às vezes falava isso. Nossa, fazia um bolo maravilhoso. Mãe, qual é a receita? Eu faço de cabeça. Já decorou a receita, já fez tantas vezes, que não precisa mais ir lá olhar o quanto disso, quanto aquilo, vai mesmo na prática. Mas nós estamos muito longe disso. A prática moral para nós ainda não é algo tão elaborado, refinado. Nós precisamos da receita. E é por isso que eu trouxe 3 volumes de receitas aqui. 3 obras da doutrina espírita. Então, se nós vamos estudar um assunto tão importante, eu trouxe aqui o Céu e o Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aí vocês podem estar pensando assim, mas 3? 3. Aí qual parte deles? Todos. Então, hoje nós vamos começar do Livro dos Espíritos e vamos terminar Céu e Inferno. Ou seja, nós vamos ficar aqui 3 semanas só lendo, tá bom? A jornada do Espírito não é uma jornada que a gente faça assim, né? De carreira. Não adianta eu pegar os livros e decorar os livros, como se fosse uma receita. Né? Não é uma receita, é, na verdade, uma instrução. E a diferença da receita e da instrução é que a receita você segue ali. Se você errar a quantidade de fermento, ou se você não colocar o fermento na receita, dá errado. Errar a quantidade de ovos, deixar menos tempo no forno, desanda. Né? Agora, a instrução, você pega aquela instrução e segue o caminho indicado. E ele pode, inclusive, para mim, ser mais fácil ser percorrido deste lado da estrada, pode ser para qualquer um de vocês mais fácil seguir no outro lado da estrada. Para alguns, o caminho pelo meio da estrada. As instruções que Jesus deixou são para todos nós. E aí a gente vai encontrando a melhor forma de colocar isso em prática. Como espíritas, a nossa referência é o Livro dos Espíritos e as outras obras básicas que aprofundam o conhecimento na doutrina espírita e as obras subsidiárias e, a partir delas, a nossa vivência, a nossa prática e o exercício do conhecimento. Pensando, então, no termo que está inspirando os estudos do mês, aqui do GELU, regeneração, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que significa regeneração? A palavra regeneração, o que ela significa? Cura. Boa explicação. Corrigir-se também. Curar o quê? Corrigir o quê? Mudar. Alguém começou a falar mudança, foi mudança de atitude. A evolução. De quem? E quem somos nós? Espíritos. Então, a mudança, a cura, a corrigenda das atitudes, o progresso do espírito, dentro desse processo de regenerar, de curar-se, de corrigir-se, de melhorar-se, é dentro de uma trajetória de progresso, que não começou agora. Não começou nessa encarnação. Não começou nem na última, na antepenúltima, nem nas 10 últimas. A gente não tem nem ideia para conseguir uma previsão de quando começou. Mas uma coisa os espíritos nos deixaram muito tranquilos. Teve um início. Nós somos criados por Deus. Então, o início da nossa existência foi através da criação de Deus. Esse início tem propósito, tem objetivo, nós existimos para o progresso. Aqui, no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 1º, que trata dos espíritos, nós temos um tópico que é o tópico que trata da progressão dos espíritos. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: os espíritos são bons ou são maus por natureza?
ou são eles mesmos que se melhoram. Então, o espírito, quando ele é criado, ele é bom, ele é criado bom, outros são criados maus, ou é fruto do nosso esforço, a nossa melhoria? A resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, a melhoria é esforço de cada um de nós. E esse esforço faz com que a gente melhore numa ordem de posicionamento diante da lei de Deus. A régua que serve para nós é a regra da prática da lei de Deus. E ela é universal. Ela não serve só para os espíritas. Ela não serve só para os cristãos. Ela serve para toda a humanidade da Terra, não só para os encarnados. Ela serve para todos os espíritos ligados ao planeta Terra, a humanidade que a gente chama de humanidade terrena. Mas ela serve também para a humanidade que está residindo e evoluindo no planeta Marte. Vênus, Júpiter e todos os planetas do nosso sistema solar e todos os planetas do universo, todos os corpos celestes. Então, há vida, há progresso, há espíritos em todos os corpos celestes em processo de evolução. Esse processo é dentro da lei de Deus. E ele tem características que a gente pode descrever de acordo com a condição do entendimento da lei de Deus e da prática deste entendimento. A pergunta 115 que Kardec faz diz o seguinte: quando observamos os espíritos, uns terão sido criados bons e os outros criados maus. Aí, a resposta que eles deram: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, se nós estamos falando de jornada da alma, jornada do espírito, aqui está marcado o quê? O ponto de início. Qual foi o nosso ponto de início? Fomos criados por Deus. Uns espíritos foram criados bons, outros maus, uns inteligentes, outros não. O espírito é criado simples e ignorante, sem saber, né? Sem o saber, sem o conhecimento, sem o entendimento de nada. Então, o espírito, quando ele começa a sua trajetória, ele é como uma criança. É uma comparação que Kardec faz aqui. E os espíritos falam, é uma boa figura, mas ela ainda não é uma figura que explica perfeitamente. Porque se nós olharmos as crianças, né, as nossas crianças, a gente já percebe nelas uma inclinação mais para uma ou para outra aptidão. Porque aquele espírito não foi criado naquele momento. Ele é recém-encarnado, mas a história dele tem muito passado. Então, ali, ele já não é simples e ignorante, porque ele já viveu muita coisa. Lá na nossa infância, lá na nossa criação, no nosso início, a imagem de um tipo de infância, ela é só para facilitar a gente entender o que é a ignorância e a simplicidade. Ignorar é não saber. Então, quando o espírito é criado,
ele não tem nenhum conhecimento, ele não experimentou nada, ele não tem ainda nenhuma bagagem que ele adquiriu com o próprio esforço. Ele é realmente alguém que não sabe, que ignora. E como ele ainda não viveu nada, ele não experimentou, ele é simples. Ou seja, ele ainda não criou para a sua própria personalidade características, habilidades, coisas que o caracterizam como ser único. Por quê? Progredir é construir-se, é elaborar as suas habilidades, as suas características, as suas preferências, é lapidar o seu conhecimento, é aprofundar nas qualidades que vão garantir a nossa felicidade. Qual que é o destino do espírito? Já que a origem foi a criação simples e ignorante. E qual que é o nosso destino? Oi? Sermos espíritos puros. Muito bom. O que isso significa? Não temos essas imperfeições, né? Que a gente tem tantas, essas manias. Não, gente, não é que eu tenha mania, não tem defeito. Eu tenho particularidade da minha personalidade. Né? Ser rabugento, ser implicante, ser maledicente, ser preguiçoso, ser desonesto, ser desrespeitoso. Isso são características evolutivas. É o estágio evolutivo que a gente está. Esse destino que a Ellen lembrou para a gente, que é o espírito puro, e o exemplo de espírito puro que a gente tem é quem? Jesus. Né? A gente está tão distante dele que fica até difícil a gente imaginar que é para lá que a gente está caminhando. Mas é isso. Nosso destino é evoluirmos, apurando, corrigindo todas essas imperfeições que, nesse momento, nos caracterizam. São a marca do momento que a gente está. Nós estamos muito, muito longe da perfeição? Estamos. Mas já estivemos mais longe ainda, porque nós não somos espíritos recém-criados. Se nós estamos hoje já com a consciência do bem e do mal, se a gente já hoje consegue realizar o bem de alguma forma, se a gente, ao cometer o mal, já fica meio que incomodado, ou fica envergonhado, às vezes a pessoa fala, o fulano não tem vergonha, não. Né? Ele não tem essa ideia. Tem, tanto que ele faz e esconde. Ninguém sai por aí fazendo mal e fazendo bandeira disso. A gente disfarça para ninguém olhar, para ninguém ver. Porque a gente sabe que está fazendo errado. A gente já tem essa ideia. Isso é sinal de progresso. Isso é sinal de evolução. Quando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos trazem para a gente a trajetória evolutiva dos mundos, ou seja, dos planetas, desses todos que são habitados aí no universo, eles colocam as características dos espíritos que habitam esses mundos. Então, nós temos mundos primitivos, que são onde os espíritos iniciam as suas primeiras reencarnações, as suas primeiras encarnações, lá onde ele está no iniciozinho, mais simples, mais ignorante, e por isso ele comete muito mais erros, ele tem ainda a necessidade da matéria no sentido muito mais bruto, para conseguir impressionar a sua capacidade de aprendizado. Esses mundos primitivos, por exemplo, a Terra já passou por eles. A Terra não é mais um mundo primitivo, apesar de ter hora a gente falar, não, né? A coisa está muito ruim. Alguns comportamentos ainda são muito, muito limitados. Porém, a Terra foi muito primitivo lá na pré-história. Olha o tanto que nós já evoluímos de tecnologia, de conhecimento, de sociedade, de entendimento do bem e do mal. Depois de mundos primitivos, nós temos mundos de provas e expiações, onde o espírito já tem conhecimento de Deus, olha o progresso dele, já consegue conceber Deus, já consegue entender a lei de Deus, escolhe aplicar ou não, já é outro problema. Mas que ele tem ideia da lei de Deus, ele já consegue entender. Né? E aí nós temos a lei de Deus revelada para a gente
lá em Moisés, depois ela apresentada novamente por Jesus, muito mais aperfeiçoada. Nós temos a lei de Deus trazida pela doutrina espírita, é sinal de que nós precisamos estudá-la mais para corrigir a nossa ignorância e melhorar a nossa experiência de vida. É por isso que as provas e as expiações são mecanismos de causa e consequência, de aprendizado a partir da nossa própria experiência. Então, a nossa trajetória, ela é individual, eu estou evoluindo a partir do meu esforço, mas o meu esforço e a minha prática impacta, mobiliza a vida do outro. Ajuda ele a evoluir, serve de exemplo, serve de mau exemplo, serve de instrumento para o progresso do outro quando o esclarece, quando o educa, quando o encaminha na boa direção, ou serve de empecilho quando o deseduca, quando o desvirtua. Tudo isso são mecanismos de progresso e isso impacta na sociedade. A nossa sociedade, ela é claramente a soma da condição evolutiva de cada um de nós. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, não é porque geologicamente a construção física do planeta está nessa condição. Não, é porque a maioria dos espíritos que estão encarnados, né, e desencarnados, mas ligados a esse globo, ainda estão nesse momento de conhecer o bem, mas muitas vezes preferir a prática do mal. Tem noção do que precisa fazer, mas por descuido, por preguiça, por adiamento, adia o bem para a próxima encarnação. Vai chegar um momento, e nós estamos nesse processo, de irmos para um mundo de cura, de melhoria dos nossos defeitos, de apuro evolutivo dos espíritos ligados à Terra. O mundo vai virar um mundo de regeneração. É uma coisa de calendário? Vai chegar o ano 2025, no dia 5 de junho, à meia-noite, o planeta Terra vai virar um mundo de regeneração. Não é uma questão de data, é uma questão de posicionamento. Quando a maioria dos espíritos que habitarem a Terra estiverem na condição de iniciarem o seu processo de desapego à matéria, de opção preferencial pela prática do bem, ou seja, quando a gente escolher mais o bem, em primeiro lugar, aí nós estamos na condição de corrigir e de curar as nossas imperfeições morais e de refazer as nossas relações familiares, sociais, inclusive as nossas relações com o próprio planeta. Então, o mundo de regeneração é um mundo de reconstrução, especialmente sob o aspecto moral. A maioria dos espíritos que estiverem habitando a Terra vão entender o bem, vão entender o mal e vão escolher fazer o bem. Já estamos nessa condição? Já entendemos o bem. Já reconhecemos Jesus como guia e modelo. Já praticamos os ensinos de Jesus. A maioria das vezes, não. Aí vocês vão pensar assim, mas você está sendo muito rigoroso, eu não faço o mal. Não é mesmo? Vocês ficam aí tramando contra a vida dos outros, imaginando um jeito de fazer infeliz o vizinho, tentando pensar numa forma como você vai tirar o que é do outro. Nós já passamos dessa condição, graças a Deus. O mundo de expiação e provas já é o mundo onde a gente já está caminhando nele há muito tempo e já vimos, já sentimos as consequências desses tipos de erro. Ótimo. Mas eu planejo como fazer o meu vizinho feliz? Eu planejo como construir uma sociedade melhor e atuo para que isso aconteça? Eu cedo a vez para o outro que necessita mais do que eu? Ou pelo outro que está mais apressado, pelo outro que está mais nervoso? E buzina insistentemente para eu sair da frente dele no trânsito, pisco o farol.
Eu cedo a vez pacificamente? Não, né? Eu saio mal emburrado, eu penso mal. A gente ainda está naquela descrição de Paulo que o bem que sei, não faço. Ah, mas o mal que não quero, esse eu faço. Para a gente, no mundo de provas e expiações, é muito mais fácil fazer o mal. Na caminhada da alma, a gente vai chegar na condição de regeneração. Olha que delícia. O primeiro pensamento que me vem quando alguém me xinga é perdoar. Eu perdoo hoje? Perdoo, mas depois de um esforço, às vezes de encarnações, para conseguir. Não é espontâneo na gente ainda. Começou? Começou. O mundo de regeneração não vai fazer assim, hoje é provas e expiações, amanhã é regeneração. Ele vai transformando até ser a característica predominante neste planeta. E a gente há de concordar que isso está acontecendo muito devagar. A evolução não dá saltos. A trajetória de evolução entre a simplicidade e a perfeição não é de um dia para outro. Não acontece magicamente. Ela é construída. E ela é construída não de fora para dentro. Ela precisa ser construída na nossa intimidade. A evolução, que é possível ser construída externamente, essa nós estamos bem nela. A evolução científica, a evolução da cultura, a evolução da tecnologia. Nós já evoluímos muito, 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 muito. Vocês já me ouviram falar muito do progresso da ficha telefônica para o telefone celular. E isso aconteceu dentro dos poucos anos desta encarnação que eu já vivi. Pouquíssimos. São só 60 décadas. 6 décadas, 60 décadas não, 6 décadas. Multipliquei por 100 aí. Dentro de 60 anos, a gente saiu de uma condição de não ter acesso quase aos meios de comunicação, que é o telefone, para hoje ter o celular pendurado no bolso da gente, atrapalhando a nossa vida. Muito. Sendo um motivo de adoecimento. Não mais porque ele é um aparelho de telefone, mas ele é um aparelho de conexão via internet. E aí aumentou tanto a nossa possibilidade de conexão que a gente perdeu o contato com a gente mesmo. Ele virou um progresso externo. E o progresso externo, que acontece independente da nossa melhoria, ele, inclusive, pode nos atrapalhar. E atrapalha muito. Que é o que a gente está vivendo hoje em termos de sociedade. As relações, o contato, a evolução das pessoas, que é costurada e construída em coletividade, está ficando cada vez mais difícil, porque cada um se isola dentro de um quadradinho tecnológico e conversa com o companheiro que está morando na casa dele pelo celular. E ele está no quarto. Às vezes, na mesa, sentado do seu lado, você mandou uma mensagem. Lembra disso? Ah, não, mas por que você não falou? Ah, mas se eu falar, ele esquece. Se eu escrever aqui, fica gravado. Nota no papel. Ou, treina. Vira para a pessoa e fala, olha, não se esqueça de fazer assim. Vou te mandar uma mensagem para te lembrar. Mas conversa antes. Explica. A evolução, ela precisa ser, especialmente no nosso modo de nos relacionarmos. Na maneira com que a gente vive o contato uns com os outros. E isto é importante porque, vindo e estando, melhor dizendo, no mundo de provas e expiações, as características de prova e expiações é exatamente o exercício de melhoria. O que é uma expiação? Isso foi uma pergunta, vocês acreditam? Comecei a sentir calor. O que é expiação? Todo mundo passa por ela, mas não sabe explicar o que é, né? Repetir a ação? Alguém falou mais alguma coisa? Experimentar, resgatar. Nós estamos assim, dando volta no prato, sem experimentar o que está lá dentro.
Como bom mineiro, comendo pelas beiradas. Espiar é o quê? Refazer? Reparar? É receber de volta as consequências dos nossos atos. Espiar é sofrer a consequência. Então, eu não vou espiar alguma coisa que eu não fiz. Então, o sofrimento que volta para mim, tranquilo. Ele é um movimento natural de arcar com as consequências da minha escolha. Se eu fiz algo que destoou da lei de Deus, que rege a minha existência desde a minha criação, eu tenho que arcar com a consequência disso. Mas onde que está escrita a lei de Deus? No Alcorão? Na Bíblia? Qual dos evangelistas escreveu a lei de Deus? Foi Moisés? Quem foi? Resposta dos Espíritos a esta pergunta que está no Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, eu fui criado simples e ignorante, eu não sabia nada, não tinha experimentado nada, mas na minha consciência, o padrão, o roteiro, a instrução para o meu progresso já estava lá. Então, a minha jornada teve um início, ela veio já com o roteiro, que é a lei de Deus gravada na minha consciência, e a partir daí eu comecei a exercitar o meu livre-arbítrio. Eu comecei a escolher qual o melhor caminho da estrada me convinha. E nessa escolha, eu era muito ignorante, eu não tinha experiência, eu fiz escolhas erradas. É natural. Falta de conhecimento leva a erros. Com o erro, eu sofri a consequência de ter errado. Com o resultado de dor que eu senti porque eu errei, o que eu fiz? Eu melhorei as escolhas. Falei, opa, fazer isso não dá certo. O resultado não é bom. Então, eu corrijo o meu caminho. Corrigi, aprendi. Não faço mais. Juro por Deus que não faço. Já ouviram essa frase? Né? Juro por Deus. A gente falava assim quando era criança. Na primeira oportunidade, fazia. Porque era um conhecimento só superficial. Esse é o papel da expiação. Dói, e aí a minha convicção aumenta, a chegar a um ponto que realmente eu não repito mais aquele erro, porque eu aprendi que é errado. E às vezes aprendi da pior forma possível, sentindo a dor do erro. Mas basta que eu tenha aprendido, eu tenho que provar que aprendi. E aí vem a prova. A prova é exatamente o conceito que a gente entende. Um exercício de provar o conhecimento. Então, eu vou viver de novo aquela experiência, vou ter a oportunidade de repetir aquele erro para provar que eu realmente estou convicto de que não posso cometê-lo mais. E aí, na prova, se eu aprendi mesmo, eu passo para o ano seguinte. Às vezes, o que acontece com a gente? Somos reprovados e repetimos a experiência. E é isso que está acontecendo com a gente agora nesse período de mudar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós estamos repetindo, até que vai chegar um momento, a gente cansa tanto da expiação, do sofrimento, da corrigenda, que a gente dá um passo mais definitivo para a melhoria. Então, toda a minha trajetória, apesar dela estar sendo conduzida por Deus, monitorada pelos trabalhadores divinos, estimulada pelos nossos familiares e protetores, ela é uma escolha. Ela está desenhada, mas quem realmente constrói essa caminhada é o próprio Espírito. Aqui, no livro O Céu e o Inferno, nós temos um capítulo, que é um capítulo muito interessante, na parte 1ª, o capítulo 7. Ele trata das penas futuras, segundo o Espiritismo. E nesse capítulo tem uma das partes que eu mais gosto do conhecimento espírita. Código Penal da Vida Futura. Né? Devia ser advogado, porque eu nunca vi gostar tanto de um código penal como esse aqui que eu gosto.
Por quê? Porque aqui nós temos 33 tópicos explicando para a gente como é que funciona provas e expiações dentro da nossa trajetória da evolução. Então, o espírito é responsável pelo bem que fez e responsável pelo bem que não fez, ou pelo mal que praticou. Então, tudo volta para a gente. E volta não para nos castigar, volta para nos instruir a não repetir. E tem, dentro desses tópicos aqui, toda uma explicação. Olha o número 1. A alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Lembra que a Ellen falou? O nosso destino é ser espírito puro. Enquanto eu estou impuro, eu não estou feliz. Não tem jeito. Enquanto eu não depurar aí dentro do progresso, a reforma da moral, né? Enquanto eu não curar as minhas imperfeições, eu não consigo a felicidade. Eu estou me esforçando. E aí a minha situação futura nessa trajetória evolutiva depende do meu grau de pureza ou de impureza. Nós não estamos mais tão longe do início. Estamos já há algum tempo em progresso. Então, eu já tenho alguma melhoria. Mas eu estou muito longe da perfeição. Tem muita coisa que precisa ser depurada. Dá para fazer de uma vez só? Não. Eu vou fazendo aos poucos. Eu preciso de tempo, preciso de oportunidade. Equivale a dizer, eu preciso de reencarnações. Porque é exatamente reencontrando as pessoas, refazendo a nossa caminhada, reestruturando o nosso roteiro, que a alma vai se melhorar e ser feliz. No tópico 3, aqui do Código Penal, está registrado por Kardec para a gente. Não há uma única imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de felicidade. Olha que beleza. Então, tudo de bom que eu tiver pesa para a minha felicidade. Tudo de imperfeição que eu tiver é motivo de tristeza. Isso de forma verdadeira. Ah, mas eu finjo que sou bom. Eu finjo que sou educado. Socialmente, eu sou uma beleza de pessoa. Vai morar comigo. Vai trabalhar comigo. Vai disputar o trânsito comigo na rua para você ver quem eu sou de verdade. As qualidades ou as imperfeições são as reais. É claro que eu fazer um esforço para ser melhor, e aí isso passa, às vezes, por domar a minha má inclinação e fazer um esforço para me colocar melhor nos locais, é um esforço válido? É. Mas só a qualidade genuína vai repercutir felicidade para mim no futuro. E tudo que eu fizer, mas que eu conseguir disfarçar, ninguém sabe. Eu faço escondido. Ninguém sabe que eu faço. Então isso não vai pesar. Vai. Porque a lei que está te regendo não é o que as pessoas estão vendo, mas é o que está gravado na sua consciência. É lá que está a lei de Deus. É lá que está a régua que mede em que período, em que quilômetro, em que centímetro da sua trajetória evolutiva. Nós temos aqui o item 13, que fala assim para a gente. Se eu errei, tem consequência, não é? A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Então, se eu errei, se eu não consegui fazer o certo, eu vou sofrer eternamente no fogo do inferno? Claro que não. Deus é um Deus bom, é um Deus de misericórdia. Eu vou ficar em sofrimento enquanto eu insistir no erro. Enquanto eu insistir em repetir a minha falha. O dia que eu melhorar, o dia que eu me reposicionar, o dia que eu fizer a minha reforma moral, curar as feridas da minha imperfeição, eu consigo melhorar.
Está franqueado para todo espírito o progresso. Ele precisa querer. Então, a minha trajetória, ela não depende, por exemplo, de eu receber a absolvição do meu confessor. Ela não depende das pessoas reconhecerem o quão evoluído eu sou. Não depende de São Pedro ter um livro anotado as minhas boas e as más práticas. Tudo isso depende do que está na minha consciência. É ela que rege. Então, o principal medidor da trajetória de uma alma é a sua própria consciência, porque é lá que está gravado cada um dos seus atos. E é lá que vai estar gravado o dia que você resolveu melhorar. Resolvi, é de verdade. Deixei para trás todos os meus erros, a minha vontade de prejudicar o outro. Aí eu lembro que eu prejudiquei Dona Mércia. Vou lá pedir perdão. Dona Mércia, por favor, eu fiz isso e isso, me perdoa. Dona Mércia já está na minha frente, nessa caminhada, eu estou aqui na régua dos 30 centímetros. Ela já está lá 1 quilômetro ou 2, muito mais. Aí ela fala comigo assim, te perdoo, claro que eu te perdoo. Eu falo, ai, pronto, estou feliz. Fiz o mal, pedi perdão. Dona Mércia lembrou que Jesus recomendou que perdoasse 70 vezes 7, me perdoou, resolvida a história. Cheguei ao fim da minha trajetória, sou um espírito puro? Não. Eu tenho que espiar o que eu fiz para ter certeza. E olha o que consta aqui para a gente no item 16. Primeira coisa, o arrependimento. Eu preciso me arrepender do mal que eu fiz. Me arrependi. Fui lá e pedi perdão. Fui perdoado. Está resolvido? Não. Conquanto o arrependimento seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisos mais 2 passos: a expiação e a reparação, que são coisas diferentes. Olha só, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Eu prejudiquei Dona Mércia, isso foi bom que até ajudou ela a evoluir. Pedi perdão, ela evoluída me perdoou. Me educa? Não, seria um presente que ela mais evoluída me deu. Eu preciso corrigir o que eu fiz. Então eu vou ter que trabalhar para ajudar a Dona Mércia. Ah, mas a Dona Mércia não precisa mais, que ela já evoluiu. Então eu vou ajudar um outro que precisa. Para reparar. Às vezes nós reparamos diretamente a quem nós ofendemos ou alguém que esteja numa situação similar. Porque o que importa é o aprendizado. Então, quando eu vou lá e reparo, corrijo, o mal que eu fiz, eu acabo com a sua consequência. Eu corrijo o seu mal efeito na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então, é um processo onde eu consigo mudar o padrão do meu comportamento. Essas 3 etapas podem ser consideradas também como uma trajetória da alma. Mas é uma trajetória de curto espaço, não é? Fiz o mal, me arrependi, arrependido, procurei o perdão, ou seja, a expiação, sofri, corrigi, fui lá e refiz, cobrindo o mal que eu tinha feito com o bem, anulando o efeito do mal com a ação do bem. Fácil de fazer, né? Às vezes a gente gasta séculos, encarnações e encarnações, para conseguir com uma pessoa. Sim, Dona Mércia. A Dona Mércia vai me perdoar, gente. Que bom. Vamos lá.
na hora de desencarnar, não falava morrer, né? Isso. Na hora de morrer, ele chamava o padre, pedia perdão, nem era a pessoa que a gente não tinha. Chamava o padre perdoava e nós estávamos em céu direto. Nos dava absolução. Né? E aí a gente pensa assim, isso eu falo que ficou no passado porque eu era católico e achava que essa era a prática correta. Né? Os católicos hoje ainda continuam. Melhorou um pouco esse conceito, mas essa é uma prática válida. Né? A extrema-unção, com a absolução dos pecados, ainda é uma prática católica. Se encaixa a prática católica? Sim, encaixa. Encaixa para mim, que sou espírita, que sei que eu vou acordar no plano espiritual. Não estou no céu nem no inferno, mas eu estou no umbral, precisando resgatar os meus compromissos. Estou aqui acompanhando os familiares em sofrimento. Não encaixa mais. Então eu preciso entender como é que eu faço para sair desse sofrimento. Espiando, se arrependendo, espiando e corrigindo. Aí eu peço para reencarnar. Né? Não vou ficar no inferno sofrendo. Eu quero melhorar, eu volto. E aí a reencarnação, ela é um período dentro da trajetória evolutiva do espírito que vai chegar lá na perfeição. Quando o espírito estiver lá próximo da perfeição, não vai precisar dessa encarnação como nós vivemos ela aqui no mundo de provas e expiações. É diferente. Mas hoje eu preciso da matéria, eu preciso do corpo. Eu preciso da experiência palpável para eu entender a dor, o sofrimento que eu estou provocando na vida do outro. Né? E aí o meu conceito muda. Se dentro de uma encarnação a gente já conseguiu entender melhor a lei de Deus, imagina a soma das encarnações, a diferença que isso faz. Mas, para isso, continua valendo a vontade de esclarecimento do Espírito. Lá atrás, quando eu tinha uma prática qualquer, dentro de um grupo religioso, né, numa outra encarnação, onde eu aprendi que aquela era a maneira certa, eu tenho esse álibi. Fala, não, me ensinaram que era assim. A doutrina espírita não nos ensina esses equívocos. Então, agora a gente tem muito mais conhecimento. Com isso, a nossa caminhada precisa se acelerar. Ela precisa se adiantar. Mas a gente ainda está querendo aquele ritmozinho da formiga que era tão confortável, né, que a gente vivia nele antigamente. E quando a humanidade, como um todo, está num passo muito lento, precisando evoluir para chegar no mundo de prova, sair do mundo de provas e expiações, chegar no mundo de regeneração, o que a gente precisa? Muitas vezes, da dor. Praticar a caridade, praticar o perdão. Isso vai acontecer na gente quando? Quando a sensibilidade que a dor provoca nos acorda. As 3 etapas, olha só que interessante. Arrepender e expiar. São características do mundo de provas e expiações. Regenerar já é a característica do próximo. Como nós estamos passando de um para o outro, vou derrubar o seu microfone. Nós vamos passando de um para o outro de uma maneira lenta. Lembra que a gente não pula? Na evangelização, a gente brinca com as crianças e fala, abre o dedinho, faz assim, passa o dedo para o lado, outro, agora passa a mão, olha como é que é difícil. Agora fecha, tenta de novo. Não dá. Por quê? Porque eu não abri ainda os meus pensamentos para a regeneração. Nós estamos batendo com a cara na parede. Por quê? Porque nós não arrependemos e nós não expiamos ainda. Com convicção. Dói. A gente sofre, a gente reclama que o mundo está difícil, que o mundo está violento, que isso assim. Mas a gente não muda. A gente chega só na reclamação. E não está na reclamação aqui na explicação que Kardec trouxe para nós. Está o arrependimento. A gente muitas vezes erra e fala que está arrependido, mas não está, a gente está só se sentindo culpado. Está com vergonha de ter feito, porque os outros ficaram sabendo. Mas na primeira oportunidade a gente repete, sinal de que eu não arrependi. Arrepender é realmente mudar o padrão. E aí a gente vai passar pela consequência já com uma outra cabeça.
Viu o que ele fala para a gente? O arrependimento suaviza a expiação. Então, eu passo pela prova, pelo sofrimento, pela dor, mas sabendo que aquilo é algo que eu mesmo busquei, que vai me dar a chance de ir para uma etapa melhor. Quantas e quantas vezes a dor nos visita e, em vez de nós termos uma atitude serena, uma atitude calma, a gente se debate, a gente reclama, a gente briga com Deus, por que comigo, por que na minha vida, por que na minha família, por que agora? E eu debato tanto que eu pioro a dor. Eu aumento o sofrimento com a revolta. Se eu tivesse uma atitude serena, se eu tivesse uma atitude inteligente, eu conseguiria reduzir o sofrimento a partir do momento que eu entendo o seu papel renovador, de me fortalecer para a regeneração, a reparação do erro, a correção do mal que eu pratiquei na vida dos outros. Desde a criação até a perfeição possível ao espírito, é uma trajetória muito longa que nós estamos percorrendo. Exatamente porque ela é longa, porque ela é ampla, porque ela é complexa, ela foi dividida nas etapas reencarnatórias que nós estamos vivendo. E essas etapas reencarnatórias, mesmo elas são divididas em missões, em compromissos, em promessas que a gente faz no plano espiritual antes de reencarnar. Então, a trajetória desta encarnação, ela não veio com o propósito de eu ser perfeito ao final dela. Porque se fosse esse, eu ia falir, eu não ia nem reencarnar, porque eu não ia dar conta. Reencarnar para falir? Ninguém reencarna para falir. A gente reencarna para dar conta do recado. Não se colocam fardos pesados em ombros frágeis, já nos prometeu Jesus. Então, tudo que eu vim planejado nessa encarnação, para a trajetória da evolução desta encarnação, é possível para mim. Eu não faço por quê? Porque eu me acovardo. Eu fujo da responsabilidade. Eu adio o compromisso. E nesse ponto, ser espírita é ótimo, porque eu acredito na reencarnação. Eu falo, eu tenho que pedir aquele perdão para a dona Mércia, mas nessa encarnação, não. Na próxima. Vou deixar para a próxima. Ela vai estar mais evoluída, vai me perdoar mais fácil. E aí eu acabo adiando o progresso e aumentando o tempo, a trajetória da minha felicidade, da minha melhoria, do meu progresso. Se eu aumento o meu tempo de progredir, eu aumento o tempo de progredir da minha família. Eu aumento o tempo de progredir do meu grupo, da minha cidade, do meu país, do meu planeta. Então, a regeneração que está se aproximando vai se aproximar muito mais lentamente. Por quê? Porque eu não fiz o meu dever de casa, ou o meu dever reencarnatório, o que eu tinha programado para essa trajetória, para esse momento. Porque quando a gente fala assim, nossa, bonito, né? O meu destino é ser perfeito. Olha como é que coisa bonita que a Ellen nos falou. Aí a gente fica puro, né? Ó, que beleza. É, mas ele não é um destino que a gente nem entende o que é ser espírito puro. A gente tem uma ideia pelo que Jesus fez. Mas o que é, a gente ainda não entende. Eu entendo o que é pedir perdão para a pessoa que eu ofendi. Isso eu já aprendi. Não sei ainda fazer direito, mas posso fazer direito. Isso é aproximar o mundo de regeneração, a próxima etapa da minha trajetória evolutiva, para mais perto de mim, para mais perto da minha família, para mais perto do planeta Terra. Ah, é claro que isso é exagero. Eu não estou atrasando a Terra em termos de evolução. Está sim. Porque é a soma de todos os espíritos. Enquanto você estiver atrasado, você puxa para baixo. Quando você melhora, você puxa para cima. Ah, mas eu melhoro, o outro não melhora. Compromisso dele. Oi, irmão. Sim. Sim, existe a seleção natural
E dentro da misericórdia divina, o planeta não pode ficar à mercê dos espíritos que nele habitam. Correto? Então, se tem os que estão avançando e os que não avançam, eu acho que entra dentro desse processo, dessa seleção. Porque o planeta tem a sua própria evolução mais lenta do que seus habitantes, é um processo normal. Então, a partir do momento que o planeta está fadado a entrar no processo de regeneração, a seleção natural vai Você acontecer. fala em planeta casa física? Planeta casa física. O planeta casa física está sujeito aos espíritos que estão nele. Entrar no processo moral de regeneração. Não. O planeta. Assim, quando eu falo no planeta, estou falando dos habitantes que estão dentro A dele. maioria dos espíritos que estão nele. Porque quem tem mundo moral, quem tem posição moral, são as pessoas, os espíritos. Então, a maioria dos espíritos que chegarem nesse padrão da regeneração vai forçar a classificação do planeta como um mundo de regeneração, a casa física. Ok? Quando a maioria chegar nessa condição, a minoria que não estiver entra na seleção de ser encaminhado para um mundo mais de acordo com a escolha dele, porque ele é que está escolhendo marcar passo. Mais adiante, para cá, para ajudar. Exatamente. Por quê? Porque não é justo também o Mauro ficar com o pé no freio, enquanto está todo mundo evoluindo e o Mauro segurando o mundo inteiro. Nem daria para Jesus sozinho nos puxar e a gente com o pé no freio. Então é quando a maioria, né? E a melhor coisa que tem é a gente fazer parte da maioria, que vai melhorar. Por enquanto nós estamos fazendo a parte da maioria que está com o pé no freio. Vamos soltar aí, deixar o acontecimento ser mais equilibrado, mais sereno, mais amoroso, como Jesus recomendou para todos nós, né? Começando, por exemplo, sendo pontual. Parece que é coisa boba, mas não é, né? Contribui para esse tipo de tese. Se você precisa da maioria na melhoria, você tem que oferecer condições para a maioria se melhorar. E aí a gente tem, por exemplo, o planeta Terra com a maior população que ele já teve, que significa com o maior número de espíritos reencarnados, ou seja, o maior espíritos que estão tendo chance de acelerar o seu progresso. Olha o tanto que a misericórdia divina investe na gente, nos dando chance, inclusive, de progredir. E a gente vem e desperdiça a encarnação, implicado com o parente. Dá tanto trabalho para encarnar, para voltar, eu volto com aquele parente para fazer as pazes, eu passo a encarnação inteira espicaçando, brigando com ele. Olha a gente com o pé no freio. Olha eu atrasando a evolução do meu grupo familiar. Porque, tudo bem, pode ser que eu não atrase do planeta inteiro, porque a maioria foi. Mas eu vou impactar quem mora comigo? Quem está mais perto? Vou. Imagina você ensinando um filho um preconceito de cor, né, de raça, melhor dizendo, ou um preconceito social. Quem não tem o nosso nível financeiro, não vale a pena. Olha, eu atrasando a evolução desse filho e da minha família, com um conceito que eu acho que é inofensivo. Não, eu quero que meu filho case com uma pessoa com uma condição melhor. Imaginando que estou fazendo bem para ele. Mas, na verdade, eu estou atrasando porque eu estou colocando uma escala de valores para ele completamente ultrapassada. Né? E aí eu seguro. Eu posso atrapalhar todo mundo? Pode ser que esse filho não aprenda, seja melhor e ele vá ficar na Terra e eu fico sendo exportado para um mundo mais atrasado. Porque a individualidade, a responsabilidade é individual. O impacto é coletivo, mas a responsabilidade é individual. Por exemplo, um fenômeno. E aos nossos olhos é negativo. Depois que eu isso que eu ia te falar. deixa a coisa. Mas ela acontece muito mais por causa do nosso comportamento. Por exemplo,
aquecimento global é um processo natural que foi acelerado pela nossa ganância financeira. E enchemos a atmosfera de gás, que está atrapalhando o equilíbrio funcional da natureza. Vai repercutir em melhoria? Vai, com muita dor e sofrimento. Né? Então, o planeta ele é realmente o nosso campo de progresso. E a natureza reage ao homem e ao seu comportamento. Melhora o meu comportamento, melhora o mundo. Você acha que no mundo de regeneração vão ser só as questões morais que serão reconstruídas e curadas? Não, nós vamos ter que curar o planeta também. Olha as pessoas já preocupadas em tirar o plástico do mar, salvando tartaruga, preocupado com a mata. Olha o mundo de regeneração começando a infiltrar na carapaça dura que a gente ainda tem. Transformação total demora, mas ela começa em pequenas coisas, né? Por passos pequenos que começam, são os primeiros, né? Gente, obrigado. Desculpem ter passado do tempo, né? Eu prometi que ficaríamos 5 dias, mas a gente ficaria até 9 horas só. Muito obrigado a todos vocês. Nós é que te agradecemos. Que Jesus viu? nos abençoe. Que o Senhor te retribua com paz, né? É fácil, é só ele me convidar para vir Porque mais. aprendemos na noite de hoje que somos juízes de nós mesmos, né? Então, Para me recompensar, é só continuar me chamando para encontrar com vocês, que eu gosto muito. amém. Tá bom? Amém. Com certeza, já está no nosso caderninho, né? E então, assim, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelo esse momento de oportunidade, de conhecimento, né? De relembrar as oportunidades que o Senhor nos dá. Então, Senhor, mais uma vez queremos agradecer, Mestre Jesus, esta oportunidade divina para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Então, Senhor, abençoe sempre os nossos propósitos no bem e ajude-nos, Senhor, a escolher, a conhecer e aproveitá-las. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.